Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero destacar aqui algumas lições nessa noite para nós, né, para a nossa meditação, quando temos a oportunidade de refletir mais uma quarta-feira a respeito da palavra do nosso Deus, né, quando estamos ainda enfrentando aí esta situação, né, de pandemia, de prevenção, né, a questão da contaminação pelo coronavírus e com as prevenções necessárias. Nós estamos ainda com os nossos cultos sendo transmitidos online, né? Então não temos a oportunidade de nossos cultos presenciais, mas estamos orando e pedindo a Deus para que brevemente isto seja resolvido, né? E que assim então tenhamos a alegria de poder nos reunir para juntos nós compartilharmos da palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 20, e nós vamos meditar sobre este texto com o seguinte tema: uma aparente contradição. Eu vou ler então e você pode acompanhar a leitura na sua casa, você pode também abrir a sua Bíblia, você pode também ler o texto, manter a sua Bíblia aberta e assim então poder desfrutar das lições que esse texto ele nos traz. Eu quero compartilhar algumas lições e quero convidar você então para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim para nós o texto, né, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, e então está escrito o seguinte, né? A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém. Aqui está então a palavra de Deus para nós, que o Senhor ele nos abençoe, nos auxilie na compreensão da sua palavra nesta nossa meditação. Eu quero compartilhar algumas verdades com você e gostaria então, a partir desse tema de aparente contradição, eu quero compartilhar a respeito desta realidade, né? Quando pensamos sobre contradição, nós estamos falando de uma afirmação ou comportamento que expressa incoerência, né? Então, incoerência diante daquilo que está sendo realizado, dito, falado, né? Então, a contradição aparece, né? Essa realidade desta incoerência. Também um absurdo, não é? Uma coisa ou ação sem sentido, uma ação ou decisão equivocada diante dos fatos da realidade. A partir então desta realidade, deste conceito, quero então apresentar algumas considerações que para nós pode parecer contradição. Por exemplo, a vida de Noé, a história de Noé, a maneira pela qual ele foi chamado por Deus para construir uma arca, parece, não é? Diante da destruição de toda a humanidade, uma aparente contradição. Não é? Parece ali uma situação em meio a uma situação de
deserto, né? Uma realidade que não havia água suficiente, não estava ali aparentemente tendo condições para levantar aquela embarcação, então aparentemente seria uma ação improvável ou equivocada. Podemos pensar na vida de Abraão. Abraão foi chamado para deixar os seus familiares, foi chamado para deixar os seus amigos, a sua cidade, para deixar os seus planos e propósitos, para ir para um local desconhecido, não é? Para estar com pessoas desconhecidas. E assim, então, uma aparente orientação absurda, né? Aparentemente podemos pensar que o chamado de Abraão foi também uma orientação absurda para ele, né? Em terceira consideração, podemos pensar na vida de Moisés, né? Moisés, diante daquele quadro, né, que os meninos foram mortos, né, todas as crianças do sexo masculino, ao nascerem, estavam sendo mortas, e ele foi poupado, né? Sua vida fora poupada através de uma estratégia muito bem elaborada por sua mãe. Ele foi criado no palácio de Faraó, depois então ele foi para o deserto, por lá viveu muitos anos, e quando ele retorna por um chamado de Deus, era para libertar o povo das mãos de Faraó, do Egito, né? Para que pudessem, então, aqueles escravos se tornarem livres, né? E assim, então, ele deveria se apresentar a Faraó e dizer, olha, eu vim aqui para retirar o povo, para levar o povo, para que não mais sejam escravos aqui. Aparentemente, uma coisa completamente sem sentido, né? Sem propósito, mas esta foi a orientação de Deus para Moisés. Eu gostaria também de falar sobre o rei, né, que diante de uma guerra, de um conflito, em que estavam vindo contra ele 1 milhão de soldados treinados, bem armados, e ele só tinha um exército de 300 mil. E Deus falou, não, pode ir em frente que você vai vencer. Então, aparentemente, aquilo ali é uma batalha de louco, né? Uma vitória que seria impossível, né? Improvável, mas assim, então, fora orientada pelo Senhor. Quero, a partir, então, dessas considerações, também pensar sobre Jesus, não é? Jesus deu muitas ordens nos seus ensinamentos, no seu ministério, ele deixou muitas ordens para os seus discípulos e ele também deu muitas ordens de forma diversificada. Eu quero falar justamente dessas situações que parecem para nós absurda, equivocada, uma situação completamente sem sentido, mas Jesus estava com os discípulos numa grande tempestade, eles eram homens treinados, pescadores, acostumados, né, com a pescaria, com o barco, com a tempestade, com o mar, e ali então eles não sabiam o que fazer, mas Jesus sabia. Jesus era o carpinteiro de Nazaré, mas ele era o grande Senhor de todas as coisas. E ele então deu uma ordem ao vento e ao mar, e ali então houve uma grande quietude, bonança, né, e tudo se acalmou. O vento e o mar ouviram então a voz de Jesus, a ordem de Jesus. Também, diante de um túmulo, já 4 dias que Lázaro havia morrido, Jesus deu uma ordem para que Lázaro saísse. Então Jesus deu uma ordem para o morto, né? Diante daquelas pessoas ali ao redor, elas podiam falar assim, mas isso é completamente incoerente, é uma situação incompreensível, racionalmente isso não tem como acontecer. E Jesus foi lá, e Jesus, ele chamou Lázaro novamente à vida. Na casa de Jairo, aquele chefe da sinagoga, Jesus também mandou que todas as pessoas saíssem. E ali então Jesus virou para a menina e disse, menina, te digo, levanta. Jesus deu uma ordem para aquela menina que havia morrido, para que ela então voltasse a viver. E Jesus deu uma ordem a um grupo de homens simples para que eles pudessem transformar o mundo, né? Levar a mensagem da salvação, do evangelho de Jesus a todas as pessoas. Homens iletrados, homens simples, homens que estavam ali apenas que atenderam o chamado de Jesus, e eles agora tinham a missão de mudar a história da humanidade. Assim, então, aparentemente, tudo isso de forma incoerente, incompreensível para tantas e tantas pessoas, mas para aquele que crê em Deus, crê em Jesus, crê na palavra de Deus, na verdade, essas aparentes contradições, elas são completamente desfeitas. Eu quero então compartilhar com você que a ordem de Jesus para Ananias parece uma ordem contraditória, não é? Quando nós podemos aqui, através da leitura do texto, nós fomos acompanhando atentamente, né? O texto fala de Ananias, mas o texto fala de Saulo. Saulo, aquele homem que era um perseguidor da igreja, um homem
culto, um homem importante, um homem que tinha cartas para mandar prender, torturar e até consentir na morte dos cristãos. E agora então Ananias estava sendo convocado por Jesus para que fosse à casa onde Saulo estava, para que pudesse então ali restaurar a visão de Saulo e dar-lhe as condições para que ele pudesse desenvolver e desempenhar a obra da evangelização. Aparentemente uma ordem contraditória, mas nós podemos assim então aprender algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Veja bem, a primeira delas é que foi uma ordem definida, direta e objetiva. Jesus, o Senhor falou claramente para Ananias, olha, levante-se e vá agora, lá na rua que chama direita, na casa de um homem chamado Judas, e você vai falar com Saulo. Eu quero que você vá até ele e você então vai executar a minha ordem, você vai chegar até ele para abençoar a vida dele. Meus irmãos, quando nós podemos perceber que o nosso Senhor, ele sempre deixou orientações claras para os seus discípulos, orientações definidas, orientações objetivas, né? Então, o Senhor não é um Deus de confusão, a palavra de Deus não é confusa, na verdade, a palavra de Deus, ela traz a clareza, não é, para aquela pessoa que se aproxima da palavra, se aproxima do Senhor e está disposto a ouvir o que Ele tem para dizer. Meus amados, muitas vezes na nossa vida nós temos facilidade de complicar as coisas, não é? Nós muitas vezes tornamos coisas que são simples e nós tornamos essas coisas sempre muito mais difíceis. Mas o Senhor, Jesus, e assim então vemos na história mesmo do Antigo Testamento que as ordens sempre foram muito claras, né? Definidas, elas foram diretas para os servos de Deus. Assim também é para nós nos nossos dias. O Senhor, através da sua palavra, ele tem ordens para nós, que muitas vezes para quem não tem uma experiência com Jesus, parece uma ordem contraditória, uma ordem complicada, confusa, mas para aquele que vive com o Senhor, pode ter a tranquilidade que a ordem do Senhor Jesus, ela sempre será direta, definida, objetiva para nós. Uma segunda lição que podemos aprender que foi uma ordem que contraria a vontade humana. A vontade de Ananias não era jamais ir lá encontrar com aquele homem que até então era um homem ruim, um homem perseguidor da igreja, havia consentido na morte de Estevão, um homem que não merecia qualquer tipo de consideração. E talvez eu e você pensamos da mesma forma, né? Eu e você temos os nossos posicionamentos, né? Nós temos os nossos conceitos pré-estabelecidos, né? Nós temos aqui as nossas conclusões e de repente nós julgamos algumas pessoas, julgamos pessoas que não merecem receber a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a atenção de Deus, mas nós podemos perceber que a ordem de Jesus, ela contraria a vontade humana. Seja no aspecto da rejeição, seja no aspecto da indiferença, seja no aspecto do julgamento, do castigo, da punição, seja no aspecto de conduzir essas pessoas para a perdição eterna. Na verdade, a ordem do Senhor Jesus para Ananias foi uma ordem que contrariou a compreensão humana, a vontade humana, mas é muito importante para nós que o Senhor ele age dessa maneira. Ainda podemos aprender, como terceira lição aqui que eu quero compartilhar, é que foi uma ordem que exigia absoluta submissão. Veja bem, ali não estava, e o Senhor Jesus não estava querendo ali que Ananias falasse da sua posição, né, falasse daquilo que ele achava ou pensava, mas o Senhor Jesus estava dizendo para ele, olha, levante e vá, levanta e vá. Eu quero que você vá até a casa de Judas, você vai agir e vai abençoar a vida deste homem chamado Saulo. Ele está orando, ele é um homem agora transformado e ele será um instrumento nas minhas mãos. Quero que você vá até ele e que você cumpra assim aquilo que eu estou dizendo. Meus irmãos, a palavra de Deus ela mostra para nós durante toda a revelação que o Senhor está mais interessado na nossa obediência, na nossa submissão, na maneira pela qual nós nos submetemos a Ele, porque Ele é o Senhor, nós somos os servos, Ele é o soberano, nós somos os súditos, então Ele espera que nós sejamos, de fato, submissos à sua vontade. E assim, então, Ele também estava
aguardando que Ananias pudesse agir também desta maneira, não é? Que ele fosse submisso à orientação e à ordem que ele estava lhe dando. É muito importante que, como igreja do Senhor Jesus, nós sejamos submissos também à sua voz e à sua vontade para a nossa vida. Podemos aprender ainda uma quarta lição, que foi uma ordem que exigia prontidão na realização. Veja bem, Ananias não podia ficar ali questionando, posicionando-se contrário àquela realidade, né, a vida de Saulo, aquilo que já havia acontecido para trás. Né, na verdade, o Senhor estava querendo que Ananias ele cumprisse de forma imediata a ordem. É importante para nós, quando consideramos esse aspecto da prontidão para realizar a vontade do Senhor, a ordem do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós temos também a ordem para nós estarmos testemunhando de Jesus neste mundo, falando de Jesus para as pessoas, transmitindo a sua verdade, o seu evangelho, a boa notícia do evangelho para as pessoas. E o Senhor espera a prontidão da nossa parte. Prontidão, agilidade, urgência, estarmos atentos a isso, aproveitando as oportunidades, e assim então estamos diante de grandes oportunidades para nós proclamarmos a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. Ainda eu quero compartilhar com você que foi uma ordem que tinha como propósito a concretização do plano de Deus. Deus tinha um plano estabelecido e Saulo era um instrumento do Senhor. Saulo, assim então, diante do texto, você pode perceber aí na leitura que o Senhor fala para Ananias: vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Ele vai levar o meu nome diante de autoridades, de reis, de governos, governadores. Então, o Senhor estava dizendo: olha, eu quero que você entenda que este homem, a vida deste homem, será preciosa nas minhas mãos. Ele sofrerá muito por causa do meu nome. E nós sabemos que isso de fato aconteceu. Ele teve oportunidade de testemunhar de Jesus para tantas pessoas, para tantas autoridades. Ele pôde falar da sua conversão, ele pôde falar da mudança da sua vida, ele pôde falar da maneira como ele abriu mão, dos conceitos estabelecidos até então, de todo o conhecimento adquirido, era um homem culto até então, e ele falou assim: tudo isso eu abri mão para poder viver com Cristo. E assim então, ele estava para concretizar, era um instrumento para concretizar o plano de Deus. Meu irmão, minha irmã, da mesma forma, eu e você, nós também somos instrumentos nas mãos de Deus. Somos instrumentos para que o Senhor esteja executando a sua vontade, realizando a sua obra, ampliando o seu reino, fazendo com que tantas e tantas vidas e famílias sejam transformadas, alcançadas, sejam edificadas, sejam salvas, e assim então tem a alegria da vida eterna. Saulo, depois transformado, este homem Paulo, apóstolo, foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Assim então, são lições para nós que podemos aprender que aparentemente tudo isso era uma contradição, mas aquilo que nós racionalmente refletimos na nossa limitação humana, nós atribuímos como contradição, mas diante do plano de Deus, na verdade, é algo tremendamente planejado, preparado, estabelecido para realização, então, de um plano muito maior. O Senhor quer que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade, Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Podemos considerar que a ordem de Jesus sempre é para a glória de Deus. Se você considerar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, apontava para a glória do Pai. Que você, meu querido, irmã, meu irmão, que você esteja sempre, mesmo diante de situações que você não entenda, mesmo diante de quadros que você não consiga ter uma resposta clara, mas que você continue sempre confiando no Senhor. Que você seja cada vez mais alguém que esteja vivendo para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E diante desse tempo que nós estamos aguardando,
o avançar aí dessa situação de pandemia, mas nós sabemos que acima de tudo isso está o nosso Deus. Então vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos agradecer pelo dia de hoje que o Senhor nos deu e por esta oportunidade, Deus, que nós temos, mesmo, Deus, quando estamos limitados pela distância, do distanciamento social deste tempo, mas nós estamos unidos através de Cristo, o Teu Filho amado, Deus, e nós podemos, mesmo, Deus, cada um na sua casa, mesmo à distância, mesmo com o uso da tecnologia, nós podemos, ó Deus, estarmos unidos em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, como lá no passado, Deus, Ananias foi um instrumento, ó Deus, usado pelo Senhor para levar, ó Deus, e para cumprir a Tua vontade, nós também, ó Deus, nesse tempo, sejamos, ó Deus, aqueles que o Senhor está usando, Deus, como instrumento também para levar, ó Deus, a Tua palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, a bênção da salvação a tantas e tantas outras pessoas. E que tudo, Deus, que fizermos seja de fato para tão somente, ó Deus, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, ó Deus, seja conosco, Deus, na nossa vida, que o Senhor nos encoraje, nos fortaleça para vencermos, ó Deus, estas limitações e sempre, Deus, na confiança do Senhor. Pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Um grande abraço para você, Deus te abençoe.